Proclamemos. Há uns dias atrás, absorto nos meus pensamentos, cheguei à conclusão que, para além de muitos outros motivos na minha vida, pelos quais devo dar graças ao Eterno, tinha também que dar graças por Ele me haver chamado para o seu caminho e para o trabalho da proclamação do Evangelho da Salvação por Yeshua, o Messias, seu Filho. Concluí, o meu ganho nesta tarefa de tão grande responsabilidade tinha sido muito superior ao que alguma vez poderia ter imaginado ou obtido se me tivesse limitado, como a maioria das pessoas, a ficar sentado num banco a ouvir outro a pregar a palavra. O fato de ter assumido a responsabilidade de transmitir aos outros a mensagem divina obrigou-me sempre a debruçar-me sobre o conteúdo do que procurava ensinar, rogando ao Eterno que me iluminasse na sua verdade. Isto leva-nos a aprofundar mais e mais a palavra e a buscar do Espírito de Deus com oração sincera o discernimento necessário à interpretação correta da palavra. E não só, mas igualmente importante, obriga-nos ainda a acreditar em tudo o que temos transmitido para os outros, a estarmos convictos de tudo que temos para ensinar. Nessa perspectiva, o meu ganho pessoal tem sido enorme e, por isso, tenho que agradecer a Deus por tão grandes bênçãos me terem sido concedidas. Mas, perguntamos também, não foi esta a missão que Deus confiou através dos seus tempos a homens que Ele próprio chamou para este fim, nomeadamente os seus profetas, os apóstolos do Cristo e todos os que seguem o seu caminho para a salvação? João 17, versículos 9 e 20. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Reparemos no que nos é ensinado através das palavras que Yeshua dirige ao Pai. Yeshua roga ao Pai só por aqueles que foram chamados pelo Pai, os quais são um remanescente, os que se hão de salvar. Ele não roga pelo mundo, por todos os que hão de ouvir o chamamento de Deus, a proclamação do Evangelho do Reino e a salvação por Yeshua, mas não creem. Aqui está, em breves palavras, a diferença entre os que hão de se salvar e os que serão destruídos. Essa diferença pode ser igualmente encontrada na parábola que Yeshua ensinou acerca do lavrador que lança a semente à terra, a palavra do Evangelho, a mensagem do Altíssimo. Segundo o terreno onde essa semente cai, assim ela produz muito ou fica infrutífera. Essa mesma diferença é também estabelecida de forma muito clara nas palavras que Yeshua dirigiu aos seus discípulos, em Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Reparemos na ação do Espírito Santo sobre todos que creram na palavra de salvação veiculada depois pelos apóstolos. Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Quando Ele chama aqueles cujo coração só Ele conhece, também os capacita para esse propósito através do seu Espírito Santo. Aqueles que se haviam de salvar eram todos os que tinham o seu coração em mente, predispostos à aceitação da verdade que lhes era anunciada naquele momento. Ontem como hoje, o processo é idêntico. E aqui está o meu agradecimento ao Eterno por ter me achado digno de realizar a missão para a qual eu e tantos outros temos sido chamados, a de levar a boa nova do Evangelho aos corações e mente dos seus filhos e proclamar a sua verdade. O Salvador e Senhor dos Senhores, Yeshua, o Messias. Por isso a palavra dele nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Infelizmente, para muitos, o homem de hoje tem dificuldade em entender essas coisas e em afirmar a sua fé perante os outros. Vivemos uma época em que muitos têm vergonha em assumir a fé em Cristo. E, no entanto, em duas passagens bíblicas muito claras, o Senhor Yeshua adverte. Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. E se meditarmos nas palavras do Cristo, deverá ficar-nos gravado no coração que os seus servos devem ser pessoas ousadas, capazes de afirmar a sua fé perante os outros e ensiná-los, como diz Paulo em 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo,
redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O que significam essas palavras, senão que o servo de Deus deverá assumir-se como uma pessoa ousada e confiante, preparada, conhecedora das Escrituras e que maneja bem a palavra da verdade, capaz de pregar, instruir, debater e exortar os mais débeis na fé, para que todos juntos possamos chegar à unidade da fé e do Espírito, a varões perfeitos à imagem de Cristo. Efésios 4, versículos 3, 13 e 15. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Reparemos na palavra cresçamos. Tal como numa criança ou numa empresa, crescer significa tornar-se maior e mais forte. Assim deve ser o cristão sincero que busca servir a Deus em justiça, andando nos caminhos que o Senhor nos aponta desde o princípio, a sua Torá, os seus mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos perpétuos. Só andando em obediência e fé perante Ele, podemos alcançar o prêmio da vida eterna. Todos os apóstolos de Yeshua ficaram capacitados pelo Espírito Santo. Todos cumpriram a sua missão até o fim, até a morte. Paulo também ensinou com ousadia, pois a palavra revela-nos que os tímidos não terão parte no reino de Deus. Tímidos em assumir a fé para a qual foram chamados por sangue puro, único e salvador, o de Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo, Yahuwah. A ousadia e firmeza de Paulo levaram-no a enfrentar e sofrer perigos, prisões, fomes e castigos corporais, por amor do nome de Yeshua e da proclamação do Evangelho do Messias, seu e nosso Senhor. Mas este foi sempre, através da história, o padrão de comportamento dos verdadeiros filhos de Deus, pois eles não almejam uma vida melhor neste mundo, mas a chegada à pátria celestial que lhes está prometida. Este tipo de afirmação pessoal, da qual deriva um comportamento exemplar aos olhos de Deus e do mundo, espelha a verdadeira fé e esperança com que vive e convive todo o que verdadeiramente se entrega a Yeshua. O autor da carta aos Hebreus diz nos versículos 10 e 19: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Yeshua. Aquele que é chamado para este caminho de eternidade e cela este compromisso com o Eterno através do batismo, em nome de Yeshua, com sinceridade de coração, não recua perante os obstáculos que lhe possam surgir, nem volta para trás no propósito que abraçou e no qual foi selado pelo batismo do arrependimento, porque sabe que está ao serviço do Criador e sustentador de todas as coisas. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Yeshua nosso Senhor. Só assim determinada, esta pessoa consegue, com a ajuda do próprio Deus, atingir o objetivo que é a salvação de sua alma, enquanto ao mesmo tempo proclama as palavras de salvação a outros, dando de graça o que de graça recebeu. Assim como esta firmeza de caráter e de fé, aquele que se entrega a este caminho maravilhoso está a cumprir a determinação de Yeshua, levando o evangelho da salvação por Yeshua, o Messias, aos que ainda andam em trevas, para que, porventura, algum o aceite e se salve. Lembremos que, pela sua ação, se uma alma se chegar a arrepender e a salvar, esse que levou a mensagem da salvação cobrirá uma multidão de pecados. Não tenhamos dúvida que este é um compromisso que exige entrega sincera e total. Não podemos andar e cochear entre dois senhores, pois ou servimos a um e desprezando o outro, ou vice-versa. Por isso mesmo, a nossa entrega só pode ser com um só, o único Senhor e Salvador das almas, Yeshua Cristo. Esta é uma batalha espiritual, e, das duas uma, ou lutamos ao lado de Yeshua, o Filho de Deus, ou estamos automaticamente no campo do adversário, Satanás. O prêmio que está prometido aos que forem fiéis a Yeshua é tão grande quanto inimaginável em todas as suas consequências de eternidade. Veja-se o exemplo dos servos do passado. Sofreram e morreram por essas verdades eternas. O Evangelho chegou até nós através do sacrifício de muitos servos de Deus do passado, da sua fé,
abnegação e ousadia, e também da vida de muitos deles e suas famílias. É claro que Deus os capacitou e elevou até o expoente de desprezarem a sua vida terrena, porque acreditaram nas promessas do Deus eterno de virem a ser participantes da glória de Yeshua, quando ele vier para estabelecer o seu reino eterno, um reino que nunca terá fim, como nos ensinaram seus santos profetas também. 2 Coríntios 1:7, Hebreus 3:1, 4, 2 Pedro 1:4 e Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Diz-nos a palavra que eles foram perseguidos, cerrados e mortos ao fio da espada, dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, versículos 33 a 38. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Possamos nós, hoje, estar à altura do exemplo destes fiéis do passado, que tudo entregaram por amor das excelentes promessas do Deus Altíssimo, aquelas que eles, vendo de longe por meio da sua fé e abraçando-as, se entregaram nas mãos de Deus para em tudo cumprirem a sua vontade, enquanto estavam entre nós neste mundo. Possamos seguir os seus exemplos de fé, entrega e humildade, imitando a Yeshua em tudo, aquele que igualmente se entregou por nós e morreu em nosso lugar, como cordeiro sem mancha alguma. Através dessas passagens, vemos claramente o quão diverso é o conceito de fé que nos foi transmitido pelos santos apóstolos e, portanto, servos fiéis da antiguidade, e aquele que hoje está nos corações de muitos que se dizem cristãos. Infelizmente, o cristianismo de hoje é uma coisa balofa, morna, sem rasgo, afastado da verdade do Cristo Yeshua. O caminho para o qual fomos chamados não é um caminho fácil, mas, se for assumido e proclamado com sinceridade e entrega verdadeira, a recompensa é grande e eterna. Hebreus 12, versículos 1 a 4, diz-nos: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Yeshua, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aqueles que suportou tais contradições, dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Manifestai, pois, a vossa fé, sem temor ou acanhamento. Proclamai em voz alta e com ousadia aos que andam perdidos neste mundo, que necessitam de abraçar uma aliança renovada em Cristo, para poderem ser considerados herdeiros da vida eterna que nos está preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. E prometida desde que nos arrependemos e entregamos num caminho de santificação e salvação. Deus apieda-se de todos os que querem se achegar a Ele pela aliança que renovou com o homem através de seu Filho Yeshua e pela aceitação do seu sangue regenerador. Estes são os que ouviram a sua palavra e se arrependeram dos seus caminhos desviados da vontade do Eterno, da sua Torá, aceitando Yeshua como seu Salvador. São os que depois de crerem se arrependeram e selaram o seu novo nascimento no batismo, aceitando o novo caminho que Deus lhes propõe. O mesmo que Yeshua e seus apóstolos e tantos outros fiéis percorreram, o da fidelidade. Proclamemos também que esta vida não tem nada para oferecer ao homem, a não ser engano, perturbação de espírito e no fim a morte sem esperança. E proclamemos também que em Yeshua, Cristo, há vida e esperança de redenção para todos aqueles que a Ele se entregarem com sinceridade de coração e nasçam de novo pela água do batismo e pela lavagem do Espírito Santo. Proclamemos essas verdades que salvam. Como nos diz em Jeremias 31:7, proclamai, cantai louvores e dizei, salva Yahveh ao teu povo, o restante de Israel. Sim, pela sua palavra sabemos que, chegando o fim de todas as coisas e tendo vindo
Yeshua, o Rei, a grande maioria terá rejeitado a oferta que ele fez pelo seu sangue para se salvarem e adquirirem a vida eterna, mas haverá sempre um remanescente que ouviu a sua voz, creu, entregou-se a ele a sua palavra, a Torá, pelo batismo e pela santificação, e que será salvo. A misericórdia de Deus e o amor que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. O quanto Deus tem sido Pai para todos os seus filhos e os tem enchido de bens espirituais que perpassam sua vida eterna. O quanto a nossa obediência à sua vontade, a Torá, é o espelho da nossa fé e em guardar as grandes recompensas. Que este mundo e as suas riquezas efêmeras para nada aproveitam. Tudo isto e muito mais que ele tem feito individualmente por cada um de nós e pelo Israel de Deus no seu conjunto, em todo o mundo e através dos tempos. Que os dias do verdadeiro castigo sobre toda a humanidade rebelde estão pela frente, e Yahweh castigará todos os que não quiserem ouvir e viver pelo seu conselho, instrução, lei e Torá. Que existe a esperança e salvação em Cristo Yeshua para todos que hoje mesmo o aceitam como Rei Salvador das suas vidas e passam a viver de acordo com a vontade de Deus, a sua Torá, seguindo o exemplo do Filho e dos seus apóstolos. Que existe só um povo salvo, a Israel de Deus. Salvar-se-ão todos os que estiverem enxertados nesta boa oliveira e inscritos no livro da vida. Não sejamos temerosos ou hesitantes, mas fazedores da obra que ele nos confiou. O Eterno chamou-nos para um propósito glorioso e eterno com ele. Chamou-nos para fazermos parte da sua família. Num episódio em que Yeshua dormia num barco no meio de uma grossa tempestade, os discípulos, cheios de temor pelas suas vidas, acordaram. Yeshua, despertando, aquietou o mar e o vento e depois disse-lhes, respondendo-os também, por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? Marcos 4, 39 e 40. Por outras palavras, Yeshua perguntou-lhes, ainda não acreditais? Ainda não tendes confiança no poder do Altíssimo nas nossas vidas? As palavras que ele dirigiu naquele momento aos seus discípulos e aos que com ele estavam são as mesmas que ele nos dirige hoje. O tempo da ira que se irá abater sobre toda a humanidade está às portas. Antes que venha o tempo em que sua ira seja derramada sobre uma humanidade impetinente e contumaz na iniquidade, a nossa fé é posta à prova todos os dias. Porém, antes do derramamento da sua ira, virão os dias de angústia sobre todo o mundo e nações, como nunca houve nem voltará a haver. Serão os dias do governo do Anticristo. Estes serão os dias da perseguição do fim, que em breve se hão de manifestar. Será que estamos já a trabalhar para nos fortalecermos nele e podermos resistir no dia mau, no dia em que formos assediados por todos aqueles que são filhos rebeldes e que não querem ouvir a voz do Deus de Israel? Em Efésios 6,13, Paulo aconselha-nos, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firme significa estarmos preparados e solidamente agarrados à rocha, porque virão tempestades e ventos fortes na vida dos filhos de Deus, provações, aflições e muitos acontecimentos adversos nas vidas dos que dizem seguir a Cristo. E o mesmo aconteceu com os fiéis do passado. Muitos, sendo provados nesses dias, fraquejarão, voltarão para trás, para o engano dos homens. Estes não herdarão o reino vindouro. Os que estiverem firmes na verdade, na rocha, e saibam resistir no dia mau, sendo assim provada e revelada sua fé, terão direito a entrar na santa cidade pelas portas da Nova Jerusalém. Porém, se não estivermos solidamente ancorados em Cristo, seremos levados conjuntamente com os que praticam a iniquidade, a transgressão da Torá. A nossa fé será provada nesses dias de aflição, quando eles vierem sobre toda a humanidade. Não é nos tempos de paz, calmaria e conforto que somos verdadeiramente testados, mas sim nas provações por que todos temos de passar. Porém, importa dizer que nesses momentos não estaremos sozinhos, pois se o nosso coração estiver sinceramente firmado em Cristo, Ele nos estenderá a sua mão poderosa e nos sustentará no dia da aflição. Não seremos grandemente abalados. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam.
1 Pedro 4, 12 a 14. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemando, mas quanto a vós é glorificado. Apocalipse 3:10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Proclamemos então estas verdades e consolemo-nos uns aos outros no amor de Deus que está em Cristo Yeshua, o Rei eterno, aquele que virá para julgar e governar as nações sobre toda a terra. Aleluia!